Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Temos hoje conosco aqui novamente o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, que é uma figura super importante. Muito obrigado, Luiz Fernando, por ter aceito nosso convite para participar dessa conversa novamente. Não, eu que agradeço. Conversas com você são sempre muito boas. Muito obrigado. Luiz Fernando, um momento complicado aí, né, no cenário econômico e político brasileiro. Como é que você está vendo essa questão aí? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o cenário de modo geral. Como é que você está vendo o cenário para a economia brasileira aí em 2023, 2024? Como é que você acha que vai se desenrolar esse cenário? Vamos lá. O Brasil ele veio, nos últimos 4 anos, na verdade, nos últimos 6 anos, fazendo muita reforma, né? Reformas macro e reformas microeconômicas também. Além disso, ele acabou criando um pipeline de investimentos de infraestrutura que a gente acho que nunca viu, né? Uma coisa perto de R$1 trilhão para os próximos 10 anos. Então, ele tem aí um caminho que vem desse período grande de reformas, que o investimento sobre o PIB cresceu, ele saiu de 14,5%, 15% para 19%, quase 20%. O que quer dizer isso no final? Quer dizer que a capacidade do Brasil crescer de maneira sustentável mais do que cresceu nos últimos 10 anos é muito maior, né? Então, o que a gente deveria esperar para o período à frente é muito consequência disso, dessas reformas todas que foram feitas, dessa enorme simplificação que foi feita, inclusive, burocrática, etc., na nossa economia. No entanto, o que a gente está pegando pela frente é um governo que ele está gerando uma série de incertezas, uma série de dúvidas que não estavam no cenário, não estavam no ambiente. Até agora, pelo menos, foram 2 principais, né? Uma com relação à questão fiscal. Nesse caso, eu diria que foi amenizado pelo pacote fiscal que eles fizeram, mas nos distanciou, a gente estava pertinho de nos tornarmos sustentáveis fiscalmente, né? Ou seja, a dívida PIB ficar estável, mas a gente se afastou dessa sustentabilidade. Ela vai ter que ser recuperada nos próximos anos. Pelo menos eles fizeram um pacote que contrarrestou aquela PEC, foi chamada PEC da gastança, de quase 200 bilhões, amenizou um pouco o risco fiscal, embora ele seja uma grande incerteza ainda, mas esse embate todo sobre Banco Central independente, meta de inflação e a política monetária em si, que a taxa de juros está alta demais, etc., isso aí é muito contraproducente. No final, o que a gente está vendo é, apesar dessa herança aí bendita desses anos de reforma, o que está acontecendo é uma ampliação da incerteza e, com isso, a confiança está caindo já, né? Então, esse ano, que era um ano de menor crescimento, para a gente realmente dar conta da inflação, eventualmente será um ano pior do que isso se esse nível de incerteza continuar. Eu só falei das 2 maiores questões, mas revisitar a privatização está na pauta, a utilização de bancos públicos, eventualmente expandindo o crédito, ajudando aquele voo de galinha, também está na pauta. Enfim, tem uma série de coisas que estão na pauta que podem atrapalhar muito o cenário, que a gente viu um cenário razoável, um pouco de menor crescimento este ano, mas já o ano que vem voltando a crescer razoavelmente bem.
Alexandre, mas como você disse, eu acho que tem um problema de curto prazo, que é essa questão fiscal, e essa questão da meta para a inflação, que eu acho que é super importante, e tem um problema de longo prazo, né, que são as contrarreformas que o governo está dizendo que vai fazer. Né? Então, acho que são duas coisas super importantes. Né? Quer dizer, na questão de curto prazo, como é que você está vendo essa coisa da discussão sobre as metas? Existe aí uma discussão de se o Conselho Monetário Nacional não deveria aumentar a meta logo agora para resolver esse problema e criar uma meta. Agora, o problema é o seguinte, né, Luciano Fernando, não existe nenhuma razão para você aumentar a meta, exceto o fato de que o presidente da República quer aumentar a meta. Se o Conselho Monetário Nacional aumentar a meta, porque o presidente da República quer aumentar a meta, será que o resultado disso não vai ser mais incerteza em relação à meta no futuro? Quer dizer, se aumentou agora, por que não vai aumentar novamente no final do ano se não der certo? Você não acha que esse problema pode aumentar em vez de diminuir a incerteza? Eu não sei como é que você está vendo essa questão do aumento da meta, mas quer dizer, como é que você vê esse processo? Tá. Bom, eu acho essa discussão toda muito ruim, né? Até porque a discussão da meta ela deveria se dar em junho, como acontece todo ano, e de 2 anos para frente, né? E não é só uma discussão da meta, né? Teve se falou sobre o presidente do Banco Central, se colocou de uma maneira que não é uma discussão razoável ou levada de maneira razoável. Você pode até dizer, um governo novo entrou, ele quer discutir um pouco o assunto. Não que seja uma coisa boa você gerar essa incerteza, essa dúvida, mas se fosse de uma maneira razoável, olha, se discute, se toma uma decisão, tem que tomar uma decisão o mais rápido possível e segue o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um monte, quase que xingando o presidente do Banco Central, dizendo que a taxa de juros brasileira é um absurdo. Então, realmente, se houver uma mudança da meta agora, a chance dos agentes ficarem com dúvida para frente, se ela não será mudada de novo, a chance é enorme. Então, nós já estamos contratando, né? Aliás, já está acontecendo, mas acho que vai continuar a acontecer, uma expectativa de inflação maior, que quer dizer um custo maior da política monetária com uma inflação maior no futuro, né? Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente tem um Banco Central autônomo na lei agora. Né? Quer dizer, isso significa que o Banco Central vai ter que... e tem uma meta. Então, por esse cenário que eu concordo, quer dizer, a gente pode ter uma situação super curiosa, que é você aumenta a meta, os investidores simplesmente acham que esse aumento de meta foi um primeiro aumento e que vai ter outros aumentos se for necessário, e o Banco Central vai se ver obrigado a aumentar as taxas de juros muito mais fortemente do que estava se programado antes de começar essa conversa sobre a meta, ou seja, é um tiro no pé de todo o tamanho, né? Não, sem dúvida. Eu acabei, inclusive, de fazer um artigo para a Agência Estado, e o título do artigo é "De novo um tiro no pé?" É exatamente isso. Quer dizer, se é um governo ou se é um presidente que quer que o país cresça mais, ele está indo para o lado errado. Ele deveria fazer outras coisas e não o que ele está fazendo hoje, né? Eu acho assim, tentando, vamos dizer, ter uma visão um pouquinho mais otimista sobre isso, existe sim um esforço do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do próprio Alexandre Padilha na direção de, olha, vamos baixar aí a temperatura, porque está sendo contraproducente. O problema será que eles vão conseguir convencer o presidente ou será que eles não vão conseguir? Eu até tenho uma visão que eles vão acabar conseguindo convencer o presidente. Então, nesse lado macro, apesar de eles terem ampliado muito a incerteza, eu não acho que eles vão fazer um desastre de gestão, né? Eu acho que vai ser um muddling through aí de continuar como está, sei lá, eventualmente um fiscal um pouco melhor do que a gente está imaginando hoje, a inflação um pouco mais alta. Onde eu estou vendo mais problema são naquelas pequenas coisas que não param de acontecer
no sentido de voltar atrás em reformas, em mudanças. Então, assim, o que está para mim se desenhando é, bom, será que a gente vai andar muito ou vai andar pouco para trás? Esse é um bom ponto. Eu estou realmente preocupado, eu também estou muito preocupado com essa questão das reformas de longo prazo, né, que nós fizemos aí, como você disse, um conjunto de reformas que eu acho espetacular. Quer dizer, acho que o Brasil nunca fez nada parecido em tão pouco tempo, certo? Como esse conjunto de reformas que foram feitas aí ao longo dos últimos 6 anos. Agora, o grande problema é que esse governo, aparentemente, ele é contra o tipo de reformas que foi feito ao longo dos últimos 6 anos. Então, quer dizer, ele é contra o fim da TJLP, pelo menos as declarações, né? Quer dizer, é contra a reforma trabalhista, é contra a liberalização da terceirização, é contra a autonomia do Banco Central, é contra o marco regulatório do saneamento. São tudo coisas que fez com que a taxa de investimento saísse lá dos 14,6% do PIB para 14,3% do PIB, 19,6% do PIB entre 2017 e 2022. Essa volta atrás pode ser extremamente negativa no longo prazo, ou seja, a gente tem um problema de curto prazo, que é essa questão da meta e tal, mas eu acho que essa questão de longo prazo talvez seja até mais grave, porque a gente está, na verdade, contratando uma taxa de crescimento muito menor no longo prazo, tá certo? Se a gente começar a mudar essas reformas, né? Quer dizer, não sei como é que você vê esse processo. Não, eu acho que você tem toda a razão. O que a gente precisa, para mim é um question mark aqui, que é uma dúvida, é o quanto o Congresso vai deixar, porque, na verdade, foi esse Congresso que fez essas reformas. Né? É como lá o Lira acabou de dizer, ele falou, olha, vem cá, a reforma da independência do Banco Central fomos nós que fizemos, o que esse Congresso fez esse negócio, nós não vamos voltar atrás. Então, não vem nem com a tentativa de voltar atrás. Então, assim, o que eu acho é que o Congresso pode, e daí é só um pode, porque a gente tem que ver, né, a PEC que passou no ano passado, que foi uma coisa quase que escandalosa, o Congresso super topou. Então, vamos ver que Congresso a gente vai ver aí pela frente, se ele vai conseguir segurar ou vai querer segurar essa ideia de voltar atrás numa série de reformas. Né? Então, assim, o ímpeto não é um bom ímpeto. Agora, precisamos ver o quanto eles vão conseguir avançar por conta do Congresso. O que, para mim, é sempre um indício é quem vai tocar o quê. Né? Então, quando eu vejo no Ministério da Fazenda, a equipe é uma equipe razoável, não é uma boa equipe, mas ela é razoável. Tem o Bernardo Api, que é ótimo, ela é razoável. Do planejamento, essa é bem melhor. Então, você está falando que é de gente boa. Então, com gente boa é difícil sair coisa muito ruim. Né? Agora, quando você vê, por exemplo, na Petrobras, o conselheiro que entrou lá, quer dizer, amigo do MST, foi totalmente contra todas as reformas. Não é possível imaginar que esse cara vai fazer coisa boa lá. Né? Então, assim, o que você vê em vários lugares é gente muito ruim, muito anti. Então, vai fazer de tudo para que o que avançou, se der, retroaja. Né? Então, assim, para mim, vai ter muito ímpeto para diminuir. Não dá para dizer que eu não acho que vai destruir completamente, mas atrapalhar muito do que foi feito. E quem pode segurar é o Congresso, mas a gente tem uma grande dúvida se o Congresso vai fazer esse papel ou não. Né? Não, é verdade, quer dizer, a gente tem um Congresso. Agora é curioso, né? A gente vai estar nas mãos do Centrão. Né? Quer dizer, esse é um ponto super interessante. Na verdade, isso não é uma novidade, eu tenho dito isso sistematicamente. É assim desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quer dizer, foi o Centrão que aprovou
todas as reformas que nós estamos falando aqui, ao longo, primeiro do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, tá certo? E agora nós vamos estar nas mãos do Centrão para não ter uma volta atrás importante aí nesse processo, né? Que é bastante interessante do ponto de vista político, né? Eu quero ver como que os seus cientistas políticos vão fazer análise desse processo, né? Quer dizer, essa a forma como a política brasileira funciona, né, que acho que é bem interessante. Não, muito. E o que aconteceu também, né, nesse processo, quer dizer, para mim, fazer 3 comentários sobre o Congresso recentemente. Primeiro, realmente foi um Congresso reformista, né? Ou Sem seja, não dúvida. teve um grande embate do governo com o Congresso para aprovar as reformas. O negócio foi indo, foi. Embora a reforma micro seja sempre mais fácil do que as reformas macro, né? Mas então Mas o tem. teto do gasto, por exemplo, é impressionante que o Congresso tenha aprovado. Sim, muito, concordo. Concordo. Alguns dizem até que eles não sabiam bem o que eles estavam aprovando, né? Mas mesmo a Mas previdência, trabalhista, é difícil aprovar esse tipo de reforma. Isso estava aí no claro, pipeline há anos, né, décadas, na verdade. Pois é. sem dúvida. Então, mas tem primeiro esse ponto. O segundo ponto que eu acho interessante é que eu suspeito que o Congresso entendeu, pelo menos esse centrão, entendeu que o orçamento público já é muito grande e que o negócio não é ter um orçamento adicional, mas é dominar o próprio orçamento existente, que é um orçamento de muitos trilhões, 2, 3 trilhões. Então, a questão da irresponsabilidade fiscal perdeu muito ímpeto, uma vez que eu não preciso de um novo orçamento, ou toda vez que eu quero gastar, não preciso de mais orçamento. O que eu preciso é dominar o orçamento existente, que foi o que eles fizeram, né? Que daí vem o meu terceiro ponto, então, esse segundo é só uma suspeita, tá? Não é um ponto assim que eu acho que o Congresso é totalmente responsável do ponto de vista fiscal, mas eu suspeito que eles entenderam o jogo como para que eu consiga fazer mais coisas, eu preciso ter estabilidade. Sem estabilidade, as coisas não avançam. A crise se torna a grande agenda, né? Então, assim, a minha suspeita é que eles são um fator de freio a rompantes populistas. Mas o terceiro ponto é que esses caras ganharam um poder, né, a ponto de fazer um orçamento secreto, né, que é uma maluquice sem fim. Mas isso denota o quanto eles ganharam de poder recentemente. Então, aquele poder do Lula lá atrás, hoje. Então, eu acho que é interessante, porque nós estamos vendo um ambiente muito diferente. Vamos ver como é que o Lula e toda a esquerda, no final, vão conseguir navegar nesse ambiente novo, né? Na verdade, quer dizer, você teve uma mudança aí que eu acho que foi assim, muito importante, que foi transformar o orçamento de um orçamento autorizativo para um orçamento quase que totalmente impositivo, né? Quer dizer, as emendas parlamentares têm que ser implementadas. Antes elas eram autorizadas. Isso dava Isso, um poder para o executivo super importante, né? Quer dizer, o executivo é que decidia quais as emendas que iam ser implementadas e quais que não iam ser implementadas. Agora não. Agora aprovou, tem que implementar. O executivo ele tem algum poder de barganha no processo de aprovação do orçamento, mas uma vez sim. aprovado, esse negócio acabou. Isso faz uma diferença monumental no Congresso. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a gente está aqui dizendo o seguinte: nós não sabemos qual o tamanho do retrocesso nas reformas estruturais, porque o Congresso pode barrar esse retrocesso. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava que o Congresso poderia barrar o executivo quer dizer, na mudança de qualquer coisa, qualquer reforma importante que o executivo considerasse importante. Eu acho que isso é um ganho muito importante. Quer dizer, agora é interessante, né, Luiz Fernando, porque a maior parte dos economistas é contra
essa questão, essa mudança do orçamento autorizativo para o orçamento impositivo, né? Quer dizer, vendo os economistas falarem, quer dizer, a maior parte eles acham que o orçamento impositivo acaba fragmentando os programas, né? Porque as emendas parlamentares são muito fragmentadas e o governo federal o executivo não tem recursos para implementar os programas estruturantes que são importantes para a economia brasileira. Como é que você vê essa dicotomia aí nesse processo? Então, não, eu acho que é verdade, né? Porque acho que os economistas têm uma certa razão nesse sentido, porque 90 e tantos, acho que é 94, 95% do orçamento já é impositivo. Exatamente. Ou seja, você vai lá, rala para burro para se eleger, você se elege para, no final, poder discutir 4% do seu orçamento. É muito difícil, realmente, né? Olha, outros países do mundo é 30%, 40%, 25%, é um tamanho muito maior. Dito isso, isso, no final, é uma consequência de um Congresso mais forte e de um presidente mais fraco. Então, assim, se por um lado é verdade que o governo deveria ter mais espaço para eleger suas prioridades, fazer seu programa de governo, né? Afinal de contas, se foi eleito para isso, né? Por outro lado, ele perde muito poder de barganha, né? Então, nessa situação que nós estamos agora, eu agradeço que o Congresso não precise tanto do Executivo, como precisou no passado. Porque a chance de fazer coisas no caminho errado seria muito maior. Mas isso, quer dizer, não deveria depender da conjuntura, né? A gente devia estar discutindo aqui qual é a estrutura. Nos outros países, na verdade, uma grande parte dos outros países, o orçamento é impositivo, né? Uma vez aprovado, tem que ser executado. Acho que o problema no Brasil é o fato de que uma parte muito grande do orçamento é obrigatório. Quer dizer, 95% do orçamento é previdência, salário de funcionário público e coisas que não dependem de votação no Congresso, não dependem de nada, é obrigatório, tá certo? Eu acho que esse talvez seja o maior problema. Agora, o problema é que, quer dizer, como diminuir essa parte do orçamento, né? Quer dizer, eu acho que a reforma da Previdência foi super importante exatamente nessa direção. O congelamento do salário dos funcionários públicos durante 4 anos também foi importante nessa direção. Esses são os dois maiores itens de gastos do governo federal, esses dois itens são mais de 50% do orçamento. Então, quer dizer, mas não é sustentável no longo prazo. Então, quer dizer, eu acho que tem aí alguma coisa que, como resolver esse problema, eu acho que é uma grande discussão para o futuro. Eu acho que você tem razão, eu concordo totalmente, tá? O que eu estou dizendo é que foi mais ou menos... o que eu acho que é interessante é que o Brasil está se tornando, pelas beiradas, um país mais parlamentarista e menos presidencialista, né? O governo ainda tem muito cargo, tem muita empresa pública, que ainda gera um poder muito grande, né? Tanto que disseram pessoas assim, muito mais ligadas a essas empresas, a entender, essas empresas diziam o seguinte: a Eletrobras era muito mais difícil de privatizar hoje em dia do que a Petrobras, porque tinha muito mais gente pendurada na Eletrobras lá atrás do que tinha na Petrobras. É que era um imbróglio tão grande que no final acabou sendo privatizada, né? Se bem que vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com relação a ela. Mas no final, assim, a gente está com um regime presidencialista com um Congresso cada vez mais forte, e eu não acho de jeito nenhum que o Congresso vai tender a perder força daqui para frente. Então a gente tem que pensar, tem que ver um pouco também qual o regime que a gente vai adotar para frente, né? Porque a gente está, com o presidencialismo, perdendo cada vez mais força, mas continua sendo o mesmo regime, né? É verdade. Enfim, eu sempre achei que o maior problema que nós temos é o excesso
o gigantismo do Estado, né? O excesso de gastos. Quer dizer, nós, dentro dos países emergentes, se não somos o que tem a maior arrecadação, somos entre os que têm a maior arrecadação. A gente, na verdade, tem arrecadação de país de primeiro mundo, né? Entregando um serviço de terceiro mundo e uma dívida pública que daqui a pouco fica impagável, né? Então, assim, vai ter um momento em que a gente vai ter que começar a atacar isso. Quer dizer, olha, o Estado não dá para crescer mais, nós vamos ter que reduzir o Estado e o Estado vai ter que se concentrar mais nas coisas que são típicas de Estado, né? Quer E dizer, não eu acho que ficar existe fazendo um monte de... acho que existe uma tendência nessa direção. Os últimos, sei lá, 6 anos apontaram muito nessa direção, né. A pergunta é se vai ter um retrocesso muito forte, ao longo desse próximo governo. Agora, Luiz Fernando, você citou a Eletrobras várias vezes aí, como é que você está vendo esse episódio Eletrobras aí, como é que você acha que isso pode afetar, outras privatizações, se é que pode afetar? Como é que você está vendo, em geral, esse país? Isso é um ruído apenas, ou você acha que isso pode se transformar numa coisa mais grave? Olha, de novo, eu acho que isso vai depender do Congresso, porque o ímpeto está aí, né? O que eu acho é que esse governo não vai brigar todas as brigas que eles gostariam. Então, eles vão ver o que tem mais ressonância no Congresso e daí eles vão seguir em frente. Esse caso, eu acho que é um caso difícil de retroagir. Só se tivesse recompra das ações, o que é uma coisa meio maluca, o governo não tem dinheiro, enfim, eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas, para mim, é muito o quanto eles vão ter de espaço ou não, né? Várias das coisas, recomprar a BR Distribuidora, quer dizer, várias das coisas que eles têm dito são muito difíceis. Quando fica difícil demais, eu acho que fica muito mais na retórica, porque, de novo, dependendo do Congresso, o Congresso acabou de aprovar isso, vai voltar atrás, é muito difícil, né? Porque eu acho que é o caso muito semelhante ao caso da independência do Banco Central, que ontem o Lira disse claramente, olha, aqui nem vem com conversa que isso aqui esquece. Esse Congresso já aprovou. E o novo Congresso, que a gente ainda não viu a cara, né? É um Congresso mais à direita. Aparentemente é mais à direita. O Senado. Então, eu acho que vai trazer mais dificuldade. Então, assim, de novo, eu só acho que esse caso vai ser mais difícil de prosperar, porque eu acho que o Congresso, que acabou de aprovar isso, não vai ajudar o governo a voltar atrás, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que é mais ruído do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, eles não vão conseguir passar no Congresso. Todas as privatizações, na verdade, passaram pelo Congresso, né? Quer dizer, você tem que passar ou a medida provisória, ou um projeto de lei pelo Congresso para privatizar qualquer empresa. Então, eu acho que isso faz diferença. Sim. Para você desprivatizar, tem que passar pelo Congresso novamente o processo de desprivatização. Então, isso dificulta muito, como você disse, o Senado parece muito mais à direita nesse momento, e a Câmara também, do que era do passado, que realmente é um ponto importante. Então, eu acho que é muito ruído. Agora, me impressiona um pouco a capacidade de fazer ruído, né? Qual é a lógica de fazer tanto ruído num começo de governo? É difícil entender esse processo, na minha cabeça, pelo menos. Não, é verdade. É que o que eu acho é que quais foram as diferenças do ponto de vista do governo e do PT da eleição de 2002 e da eleição agora? Naquela época, foi um grupo de pessoas, Zé Dirceu, Palocci e várias outras pessoas, que entenderam que eles tinham que ir para o centro, senão não dava para se eleger e para governar. Então, foi eles vieram para o centro para conseguir se eleger e governar. O que aconteceu dessa vez foi muito diferente.
foi a esquerda que teve o centro vindo para o seu lado, porque esse centro tinha medo do Bolsonaro e veio com cheque em branco. Certo. O Lula, Certo. nesse sentido, ficou totalmente a cavalheiro, sendo que quem está ao entorno do Lula é uma turma que não acredita em ir para o centro. Concordo. Ele acabou trazendo a Simone Tebet, etc., mas você pega o entorno mesmo do Lula, não acredita muito nisso. O próprio Haddad, ele está sendo o cara mais ponderado. Ele, o Padilha, a Simone Tebet também, que estão tentando, olha, vamos com calma, porque não adianta brigar. Eu acho que tem uma coisa interessante, que é o seguinte, assim, eu acho que a gente tem uma coisa a nosso favor, né, que é o fato do Haddad ter escolhido o Ministério da Fazenda. Ele devia ter escolhido outro ministério, a vida dele seria mais fácil. Agora, aquele cara que quer ser candidato a alguma coisa, ele tem que fazer uma boa gestão. Claro. E calhou de ser no Ministério da Fazenda. Então, ele é aquele cara que vai ter que estar mais próximo do mercado, dos agentes econômicos, que vai ter que trazer razoabilidade às discussões. E ele é muito próximo do Lula. Agora, o problema é que o Lula está tão nas nuvens, né, tão assim, falando absolutamente o que quer, e uma versão assim, muito raivosa, né? Quer dizer, talvez assim, aquela coisa toda que ele passou, prisão, etc., trouxeram um Lula diferente, um Lula mais, enfim, menos querendo ir para o centro, né? Certo. Não, concordo. Luiz Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Não quero tomar mais o seu tempo. Muito boa a conversa, como sempre. Tá certo? Muito obrigado, realmente. Márcio, um abração para você. Tudo de bom para vocês todos. Obrigadão. Um abraço. 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader, o suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem intraday. Intensifique o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de trades, uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud, temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira casa do trader.